E aí, rapaziada, meninas, tudo bem? Beleza? Eu sou o professor Edgar, trabalho História do Brasil com o pessoal da manhã e História Geral com o pessoal da noite, né? E hoje eu estou aqui para bater um papo rapidinho com vocês sobre esse vestibular, né, que vocês vão fazer agora, aí nos próximos dias, né, que é a UFO. E a UFO é um vestibular que dá um sacudão na cabeça da gente, geralmente, né, cara? As questões, elas não são uma das mais fáceis para se resolver, mas da maneira como nós trabalhamos, da maneira como vocês trabalharam, da maneira como estudamos, tá? Aí que vai ser a diferença. Porque um vestibular difícil igual o da UFO, aquele aluno que tiver um conteúdo consistente, ele vai estar muito à frente dos demais. E é isso que nós, né, esperamos de todos vocês e vamos ter. E vocês sabem disso porque vocês estão preparados. Vocês estudaram, ralaram, né? Eu sou testemunha, todos nós professores, todo o colégio é testemunha do trabalho que nós estamos enfrentando desde o começo. Quando eu falo nós, falo eu, professor, direção, coordenação, e assim, principalmente vocês, alunos, né? Quando a gente abre a câmera, eu vejo a dificuldade de vocês em acompanhar a aula, é professor falando, é o caderno, é a anotação, é o slide, então é assim. Parabéns a princípio a todos por todo o trabalho desenvolvido ao longo desse ano, obrigado pela parceria, muito obrigado mesmo, né, da maneira como vocês estiveram conosco, como participaram, em muitos momentos me deixaram emocionado, né, com a vontade de trabalhar, de aprender, de estudar, né, enfim, de serem aprovados como serão. E falando da UFO, eu sempre considero um dos vestibulares, assim, em termos de história, tem que tomar um certo cuidado, para não falar um enorme cuidado, com as questões, pela forma como elas são conduzidas, elas são produzidas. Então, nos últimos anos, a gente percebeu muito exercícios utilizando a ideia da incorreta, o que por si só já cria uma dificuldade. Então, você tem um enunciado, geralmente um enunciado bem completo, quase que no nível acadêmico, né, exigindo quase que um conhecimento acadêmico, e aí no final ali, na hora de se fazer a pergunta, ele pede a incorreta. E a incorreta para o aluno, como a exceção, geralmente gera uma certa insegurança, porque a maior parte dos vestibulares pedem a alternativa correta. Parece que nós somos meio que disciplinados em bater o olho direto nela. E aí vem a alternativa A, B, C, ela está correta, e às vezes na ansiedade você vê a letra A ou a letra B, ela já está correta, e aí o aluno sai anotando. Então, muito cuidado com isso. Nos últimos anos, o vestibular da UF tem trabalhado muito essa questão de se pedir a incorreta, tá? Então, um enunciado complexo, um enunciado de teor acadêmico, e muitas vezes, na questão de história, por exemplo, no caso de História do Brasil, eu vou comentar um exercício que em sala de aula eu já falei para vocês, que era uma questão sobre a Primeira República. Aliás, História do Brasil, né? Tomar muito cuidado com esse período, transição, colônia, monarquia, destaque para o segundo reinado, e em república eles vão dando uma certa variedade em termos de assuntos. Então não dá para você cravar aqui que vai ser a Primeira República, Vargas, né, regime militar. Eu tenho visto muito questões ligadas à Primeira República, onde você tem um período longo e muito rico, né, de fatos históricos, de um contexto histórico bastante complexo. Então, eu peço para tomar atenção nessa parte, na Primeira República, né, chamada República Velha, República Café com Leite, começando lá com a República da Espada, mas principalmente na fase oligárquica dos presidentes civis, na exceção do Hermes da Fonseca, principalmente a questão das formas de se trabalhar a política na época. Teve um exercício que, ao fazer com os alunos, eu sempre sinto muita dificuldade, e ele é um certo modelo para eu comentar aqui com vocês. Né? O exercício falava, pedindo para o aluno encontrar nas alternativas a alternativa relacionada à revolta da vacina. Então, falava sobre a revolta da vacina, presidente Rodrigues Alves, 1902, 1906, e geralmente falou revolta da vacina, você vai lembrar do Bota Abaixo, do Rodrigues Alves, da política de reestruturação urbana, do saneamento na área da saúde do Oswaldo Cruz, mas a alternativa trazia encilhamento.
E aí muitos alunos ficaram numa dúvida enorme em relação a isso. Mas ensinamento, né? Então ele foi buscar, sim, uma questão ligada à Primeira República, ligado à revolta da vacina, que entre um dos motivos era a questão da carestia, como se falava na época, a questão do processo inflacionário, o aumento do preço dos produtos, em virtude, muitas vezes, do aumento dos impostos, porque Rodrigues Alves estava comprometido com a política de saneamento financeiro do Campos Salles, e aí que estava a relação, né? Porque o Campos Salles e o Rodrigues Alves, em sua política de saneamento financeiro, eles pretendiam, naquele momento, recuperar a economia brasileira depois dos efeitos negativos do encilhamento, política econômica liderada pelo Rui Barbosa durante o governo provisório do Deodoro da Fonseca. Então, a UFA ela gosta muito de trabalhar essas questões, né? Eu falo de um determinado assunto, na alternativa, eu peço a resposta relacionada àquele assunto, mas dentro de um contexto muito longo, dentro de um contexto histórico, como a história tem que ser trabalhada mesmo. Eu não posso explicar um fato histórico a partir daquele momento, eu tenho que explicar em cima de um contexto. E muitas vezes, contextualizar o período que leva aquele fato, aquela crise, demora um certo período e envolve muitos dos assuntos. Então, a UF tem que tomar um cuidado com isso. Os enunciados são bem pesados, né, muitas vezes com teor acadêmico, e nas alternativas, nos últimos anos, pedindo muito a questão da incorreta, e muitas vezes nas alternativas não está aquilo que o aluno espera, né? Algo imediato, enunciado pedindo algo, eu vou na alternativa e vou achá-lo. Você não vai achar, você vai achar a alternativa não em cima muitas vezes do fato, mas em cima do contexto. Tá? A UFO ela gosta muito de trabalhar dessa maneira. Beleza, galera? Desejo a vocês muita sorte, muita luz, tá? Muito carinho para vocês aí, tá? Que tenham toda a sorte do mundo, toda a tranquilidade do mundo, porque vocês são merecedores dessa vaga na Universidade Federal de Uberlândia, que é uma faculdade sensacional no curso que você escolheu. Boa sorte. Vai com Deus. Valeu.